Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Hoje nós vamos bater um papo com o Dr. Otávio Sampaio, advogado aqui na cidade, um dos responsáveis pelo partido Aliança pelo Brasil. Certo, doutor Otávio? Bom dia. Bom dia, doutor Paulo Magno. Prazer estar aqui novamente, né? Já estive aqui algumas vezes, já estava morrendo de saudade. Então, sempre um prazer estar aqui falando para todos vocês. Otávio, por que houve a necessidade de fundar mais um partido político, no caso, o Aliança pelo Brasil? O presidente Jair Bolsonaro, ele sentiu uma necessidade de criar um partido que fosse, digamos assim, mais alinhado ao pensamento conservador nos costumes e liberal no que tange a economia, né? E ele não via isso acontecer em nenhum outro partido. E também eu vejo que há uma necessidade, assim, politicamente falando, dele exercer o poder partidário também, né? Tendo em vista que ele não estava se sentindo bem no PSL, confusões partidárias no geral, né? Mas a principal questão da Aliança pelo Brasil, sem dúvida nenhuma, é ter um partido conservador, um partido de direita conservador nos costumes e liberal na economia, com livre mercado e tudo que gera realmente uma economia estável, saudável e boa para a população. Politicamente, isso não enfraqueceu a bancada governista, já que houve uma divisão entre os parlamentares? De certa forma, sim, mas na prática, vamos dizer assim, dos projetos, os projetos mais importantes, no geral, não. Porque muitos projetos que são projetos do governo, os deputados que ficaram na base aliada bolsonarista votam com o Bolsonaro naturalmente, e aqueles que ficaram do outro lado, lá no PSL, ainda assim acabam votando com o governo. Um exemplo disso é a Joyce Hasselmann, que hoje em dia praticamente faz ataques diários ao Bolsonaro, o que eu acho absurdo. Agora ela já passa a chamar ele até de machista, faz oposição a ele praticamente em vários aspectos, tá ali estampada como traíra para muita gente, né? E na verdade, na hora de votar, ela vota com o Bolsonaro, vota a favor do que o Bolsonaro está pedindo. Por quê? Porque se não votar também igual o Bolsonaro, apanha muito da população, né? Porque como é que você vota contra o projeto anticrime? Como é que você vota contra a reforma da Previdência? Então, independente de terem brigado, os projetos são bons, e quando você vota contra, você sofre pressão social, sofre pressão do eleitor, e o que mais o político tem medo é de perder o eleitor. Então acaba votando junto com o presidente da mesma forma. Parece que o problema com a Joyce Hasselmann é mais ligado a uma pretensa candidatura dela à Prefeitura de São Paulo. Sim, ela colocou, bateu o pé, né, no sentido de que era candidata a prefeita em São Paulo, que ela tinha essa pretensão, e Bolsonaro não sinalizou no sentido de caminhar com ela, de apoiá-la para a prefeita de São Paulo. Inclusive, achou tudo muito precipitado. Enfim, ela se colocou, ela mesma disse isso numa entrevista, que falou com o presidente: olha, eu vou ser candidata a prefeita, independente de você querer ou não. Ela mesma disse isso. Então, houve o ego dela inflou demais, né? Pelo que parece, né? Ela fala muito no número de votação que ela teve, que foi o número de votos que ela teve, que realmente foi uma votação muito expressiva, né? Sim, não resta a menor dúvida. Acho que 2 milhões de votos, se não me engano. A deputada mais votada da história do país. Então, isso aí eu acho que encheu muito a bola dela, e ela resolveu, na minha opinião, um pouco precipitada em querer já adiantar essa candidatura a prefeito. Mas, em relação a ela, teve esse conflito aí também, devido a isso, né? Questão da prefeitura. Aliás, essa disputa pelas eleições municipais acabaram por criar muitos problemas lá em cima, né? Muita gente querendo ser candidato a prefeito e não é a hora. Acredito que o presidente está até dando uma segurada. Vamos ver.
O PSL continua apoiando o nosso presidente ou com a ruptura deixou de apoiá-lo? O PSL, na prática, continua apoiando o presidente. Eu vejo, inclusive, os deputados que ficaram na baselhada do governo, do Bolsonaro, ainda assim não podem sair do partido, né? Ficam presos ao PSL até a janela, que é quando eles podem sair do partido, que é em 2024, que é o último ano de mandato deles. Então, por exemplo, a aliança ficando pronta agora. Ainda assim, esses deputados só poderão ir para a Aliança pelo Brasil lá em 2024, porque senão eles perdem o mandato ao sair do partido. Então, 2022? 2022, perdão, exatamente, corrigindo, perfeito, doutor Paulo. 2022, né, a janela, o último ano de mandato deles. Então, até 2022, esses deputados ficam presos no PSL, não podem migrar para a Aliança pelo Brasil. Então, na prática, os deputados do PSL, em sua maioria, estão apoiando o presidente, e o PSL em si, ele acaba não ficando tão à margem do presidente da República, porque naturalmente muitos ficaram presos lá e não podem sair, né? E não tem... Mas não tem alguns deputados que saíram já do PSL? Não. O Alexandre Frota, por exemplo, saiu do PSL e foi pro PSDB, mas na época ele foi expulso. Sim. E aí com a expulsão ele pôde sair, né? Aí sim. Por exemplo, o caso do deputado Daniel Silveira, que protagonizou de certa forma ali o conflito, porque ele pegou ali, gravou deputados que estavam tramando contra o presidente. O deputado Daniel Silveira continua preso no PSL. Ainda que a Aliança pelo Brasil fique pronta, ele não consegue sair. Mesmo para o Partido Novo, não há essa... Não, essa criação de Partido Novo, que liberava o deputado, enfim, o parlamentar para sair do partido, ela acabou na reforma eleitoral de 2015. O inciso que permitia a mudança de partido, com a aparição de um partido novo, o inciso que permitia isso na lei, ele foi suprimido. Ele foi excluído do rol de causas para migrar de partido. Haverá tempo hábil para o registro do partido nessas eleições municipais, ô Otávio? Eu acredito que não, muito difícil mesmo, porque a gente tem um prazo, o calendário eleitoral já está aí, né? Todo o calendário já existe até o fim das eleições municipais. E, por exemplo, o prazo para filiação da pessoa que vai se candidatar termina agora no dia 4 de abril. 4 de abril, daqui a pouquinho, nós já estamos no dia 20 de fevereiro, quer dizer, já estamos aqui no final de fevereiro, então vai entrar a Aliança pelo Brasil, vamos supor que no dia 1º de março o Bolsonaro apresentasse lá a Aliança pelo Brasil ao TSE para homologação. Feito isso, o TSE teria 15 dias para julgar e devolver. Nisso, 15 dias já daria aí no dia 30 de março. E aí teríamos 3 dias para montar todos os diretórios municipais e filiar pessoas, para as pessoas poderem se candidatar. Então não fica pronto, só por um milagre mesmo, não vai acontecer. Não vai ser por esse ano ainda não. Essa impossibilidade de candidatar-se pelo Aliança pelo Brasil nessas eleições não enfraquece o partido, porque vai deixar de ter representação municipal? Enfraquece, né? Sem dúvida. Mas assim, por outro lado, tem uma questão interessante, que é o presidente Bolsonaro poder fazer um filtro para as eleições de 2022 com candidatos alinhados com ele, né? Mas, embora não tenha, digamos assim, os candidatos dele no partido dele, eu não tenho dúvida de que haverão candidatos dele em vários partidos, né? Em vários partidos, inclusive no próprio PSL, porque a pessoa que está atrelada àquele partido ali não vai conseguir sair daquele partido. Então, ele vai acabar tendo que apoiar alguém do próprio PSL, mas que está apoiando ele. O próprio Eduardo Bolsonaro, hoje, filho dele, está no PSL. Então, vamos supor que o Eduardo Bolsonaro quisesse sair candidato a prefeito, né? Não é o que vai acontecer, mas se ele quisesse, o Bolsonaro teria que apoiar o candidato do PSL, que seria o filho dele. Então, isso vai acabar acontecendo em muitos municípios, eu não tenho a menor dúvida. Então ele vai ter os candidatos dele, um em cada partido. Pois é, Otávio. Ao que consta, pelo menos pela imprensa,
O principal motivo desta ruptura deu-se porque o PSL não quis abrir mão do fundo partidário e eleitoral. Além disso, as farpas trocadas entre o presidente Bolsonaro e o deputado Luciano Bivar também foram causas. Até onde isso é verdade? Olha, é verdade e tem um pouquinho mais, né? Eu vejo que a principal preocupação do Bolsonaro era porque ele estava pedindo, havia uma movimentação do Bolsonaro e alguns parlamentares extremamente ligados a ele, pedindo transparência no fundo eleitoral. Não ou seja, além da questão de pedir que o partido não usasse fundo eleitoral, havia uma questão na qual o Bolsonaro pedia transparência. Porque no PSL entra em média por mês 5 a 8 milhões por mês no fundo nacional do PSL. Esse fundo, em tese e pelo direito eleitoral, deveria ser distribuído para os diretórios estaduais e municipais. E não havia como saber, Bolsonaro simplesmente não tinha acesso, ninguém tinha acesso, ninguém tem acesso, eu nunca tive acesso, de para onde vão esses entre 5 e 8 milhões de reais que entram todo mês no PSL por conta do fundo partidário. Então estava havendo uma ausência de transparência. E a preocupação do Bolsonaro, eu acredito nisso, a minha leitura é que ele estava com medo, realmente, de daqui a pouco aparecer mais algum escândalo desse aí, que envolvendo o PSL, e acabar jogando o nome dele no meio. Sendo que ele não estava tendo acesso nenhum, não sabe nem para onde estava indo o dinheiro. A principal coisa que o Bolsonaro fez foi: eu quero ter acesso, eu quero descobrir para onde o dinheiro que entra todo mês está indo. O dinheiro do PSL. Porque se está indo para algum lugar que não devia estar indo, como é que eu vou fazer? Aí depois jogam aí e botam meu nome no meio. Sim, lógico. Isso é a coisa mais fácil de fazer, né? Pois é, exatamente. Isso é o que acontece sempre. Ele é culpado até da chuva, do sol, de tudo, da seca. E depois, para desfazer a mentira, o assassinato de reputação, fica difícil. Muita gente já acreditou naquilo e é complicado. Então a preocupação dele maior foi essa, sem dúvida. Sim. Mas também havia... E o responsável por essa não transparência seria o deputado Luciano Bivar? Seria o deputado Luciano Bivar, que é presidente, né, nacional do PSL, e na opinião do presidente Bolsonaro, não estava havendo ali nenhuma transparência por parte do Luciano Bivar e da executiva nacional, né, do PSL. Seria exatamente isso. Esse dinheiro teria, como você disse, deveria ser repassado para os estados e para os diretórios estaduais e para os diretórios municipais. Isso, exatamente. Inclusive pela lei, eu não lembro exatamente qual é a proporção, mas tem uma proporção a ser feita. E isso também ele não tinha conhecimento se estava sendo feito ou não. Não dava para ele saber. Não. Realmente é complicado. Eu como presidente do PSL, né, eu sou um dos fundadores nacionais da Aliança pelo Brasil. São cerca de 200 no Brasil inteiro. Petrópolis. Você já está filiado à Aliança? Então, eu não estou filiado porque, como o partido não está homologado, eu não posso me filiar a ele. Ninguém pode se filiar. Hoje o que a gente faz é a coleta de assinaturas de apoiamento, e o nome é exatamente esse mesmo, coleta de assinaturas para apoiamento. E essas assinaturas elas servem para homologação do partido no TSE, porque o partido, na verdade, já está criado, ele já foi fundado. Certo. Inclusive, eu sou um dos fundadores nacionais dele, ele já existe. Ele só não está apto a disputar a eleição porque não foi homologado pelo TSE. Então... Agora, o presidente já se desligou do PSL. O presidente já, porque como os cargos majoritários, né, presidente, senador, governador, prefeito, essas pessoas podem sair do partido no momento que elas quiserem, inclusive ficar sem partido, né? Nesse momento o Bolsonaro está sem partido. Sem partido, devido ainda à não homologação do Aliança. Exato. E ressaltar aqui que eu mesmo, enquanto presidente do PSL, fui presidente do PSL aqui, né? Eu presidi todos os partidos do Jair Bolsonaro aqui em Petrópolis desde 2015. Primeiro o PSC, que ele pegou e ele pretendia disputar a eleição. E aí me foi dada a presidência aqui para que eu tocasse o partido em Petrópolis. Depois o Patriota, antigo PEN, e por fim o PSL, né? Então eu posso dizer que enquanto presidente do PSL, nunca vi um centavo de nada, de dinheiro nenhum. Você ainda é o presidente do PSL? Não, atualmente não. Quem é o presidente hoje?
Eu acredito que hoje o diretório do PSL em Petrópolis não tem presidente nesse momento. Está acéfalo? Eu acredito que ele esteja acéfalo. O partido já atingiu a cota necessária para seu registro? Já passou, inclusive, da quantidade de assinaturas, mas foi um pedido também da CUFA, que é a advogada do Bolsonaro, e, portanto, do próprio Bolsonaro, de continuarmos a coletar as assinaturas, e a meta agora é chegar até 800 mil assinaturas, porque a gente precisa de um pouquinho menos que 500 mil. Mas a gente sabe que muitas assinaturas vão ser invalidadas, né? Não vão ser aceitas pelo TSE, então a ideia é ter um número muito maior do que o necessário, justamente para que a gente possa conseguir realmente a homologação do partido no TSE. Quantas assinaturas foram coletadas em Petrópolis? Em Petrópolis passou de 2.000, né? Mas as últimas 3 ou 4 coletas que a gente fez na rua, eu não contei. Deve estar em 2.500, algo nesse nível, 2.600, algo assim, o que é um número bem expressivo, né? Sim. Você tenta pede para alguém do PSDB botar uma barraquinha do PSDB lá e pedir um apoio para alguma coisa, para ver quantas assinaturas você vai conseguir. Se conseguir 10, parabéns. O apoio ao presidente da República em Petrópolis é realmente muito, muito, muito grande. A Aliança pelo Brasil é um partido eminentemente de direita e conservador, ou será apenas o PSL? Qual a característica que difere o PSL do Aliança? Bom, eu vejo hoje que os deputados, os parlamentares do PSL que entraram em 2018, inclusive os que não estão apoiando o presidente Bolsonaro, a maioria ali possui uma pegada de direita, né? Não são todos. Alguns têm pautas que divergem do Bolsonaro. Tem um lá que é desarmamentista, não me lembro o nome dele, mas ao mesmo tempo é a favor da liberdade econômica. Então, assim, embora haja uma Aliança pelo Brasil seria mais uma direita mais pura, assim, né? Mais conservadora? Mais conservadora. Enquanto o PSL está ali na direita, mas com alguns parlamentares que acabam saindo um pouquinho da direita, às vezes, em uma pauta ou outra. Você tem sentido isso por meio das votações na Câmara? Exato. E até por criação de projeto de lei também. Né? Porque tem alguns deputados do PSL que não ficaram na ala bolsonarista, ou seja, ficaram com o presidente Bivar, e eles têm projetos conservadores, têm projetos que são de liberdade econômica, ou seja, são de direita, assim como você também tem parlamentares que não ficaram com o PSL, ou seja, ficaram com a ala do presidente do PSL, do Luciano Bivar, e uma pauta ou outra eles dão umas viajadas ali, tipo, como ser contra o armamento, com o registro de armas, aquela coisa toda. E é notável nas votações. Mas eu diria que a maior parte que ficou no PSL, ainda que contra o presidente, não comprou uma pauta de esquerda. Ninguém ali virou comunista, sabe? De um dia para o outro. Sim, lógico. Isso não resta a menor dúvida. Bom, ouvintes, vamos fazer um intervalozinho comercial. A gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos voltando aqui para o segundo bloco da nossa entrevista hoje, batendo um papo aqui com o Dr. Otávio Sampaio sobre a Aliança pelo Brasil. Otávio, uma vez conseguido o registro, o partido vamos hipoteticamente, que o partido consiga o registro em tempo hábil. Conseguiria uma nominata para concorrer à vereança em nossa cidade? Sim, sem dúvida. Na verdade, assim, hoje a Aliança é a menina nos olhos verdes de qualquer candidato a vereador em Petrópolis, né? Eu lá, enquanto sou um dos fundadores da Aliança pelo Brasil, então sou referência de alguma forma para as pessoas em Petrópolis hoje quanto a esse assunto.
E a procura de candidatos ao partido é absurda. Inclusive, tem gente que disputou a eleição pelo PT a vida inteira e foi lá me procurar. Tem gente que foi secretário no governo do PT e já foi me procurar para ser candidato. Mas isso aí também não é muito fisiologismo, não? Porque o cara sair do PT pro Aliança pelo Brasil, O cara pô, vai uma distância uma quilométrica, né? distância gigantesca, mas acontece e aconteceu algumas vezes já comigo. De chegarem alguns candidatos aí, olha que o cara beirava o PC do B, mas queria aliança pelo Brasil, queria pegar a onda Bolsonaro, né? Ainda existe isso? Existe sem dúvida. Eu noto nas ruas e na própria coleta de assinaturas da Aliança pelo Brasil que as pessoas estão com engajamento diferente do que ocorreu no processo de eleição de 2016. Graças a Deus, as pessoas estão deixando bastante. O que eu mais ouço apoiei o Paulo Igor desculpa, vou citar nomes aleatórios aqui, né? Vereadores da cidade de Petrópolis. Nada, não quero expor detalhe de ninguém aqui. Mas, eu apoiei o Paulo Igor na eleição passada, agora eu quero alguém da Aliança. Então, apoiei o Serginho, agora eu quero alguém da Aliança. Apoiei o Dudu, porque era meu amigo, agora eu quero Aliança. Apoiei o Ingo, agora eu quero aliança. Apoiei o Jamil, agora eu quero aliança. Em relação a diversos vereadores, alguns eram amigos de família há muito tempo e buscando um candidato a prefeito da aliança e um candidato a vereador da aliança. E isso, assim, é coisa de 2.000 pessoas aparecendo e falando isso. Então é muita coisa. Isso me leva a acreditar que hoje, para a eleição de 2020, a gente vai ter uma campanha com mais ideologia. E com as pessoas buscando realmente votar no candidato mais pela ideologia do que pela amizade. E isso eu tenho notado nas ruas, porque coletando assinatura, a pessoa vem conversar com você, ela assina e a segunda coisa que ela te pergunta é: quem é o candidato a prefeito da aliança? Quem é o candidato a vereador da aliança? Até porque muitas vezes a pessoa não sabe, né, se o partido vai ficar pronto, ou acredita que vai ficar pronto. A maioria tem muita fé que o partido vai ficar pronto. Então, e querem realmente votar em candidato da aliança. Então é esse termômetro que eu tô vendo. Existe uma onda bolsonarista, pelo menos aqui na nossa cidade, bem forte. Até quando o partido deverá ter seu registro se quiser concorrer a essas eleições municipais? Juridicamente falando, o prazo é 4 de abril, mas 4 de abril cai num sábado, então seria até dia 6 de abril, que cairia na segunda. Se eu não estiver errando data aqui, se eu errei a data aí, ouvinte, me desculpe, doutor Paulo, me desculpe, mas a data é 4, é a data limite. Se cair no sábado, a data limite passa a ser dia 6, mas é até essa data. Não havendo esse tempo hábil, como a Aliança pretende agir nas disputas municipais, já que hoje não há coligação em termos de vereadores e em termos de executivo? Ainda tá um pouco indefinido, digamos assim. Eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro tem alguma estratégia. Ele já citou de alguma forma que apoiaria pessoas isoladas, né? Tal local eu vou apoiar fulano, tal local eu vou apoiar ciclano, tal local não vou nem me meter, não vou apoiar ninguém. Mas eu acredito que vai ser dessa forma, ou ele vai escolher um outro partido. Pode ser que ele fale, em tal estado, vote nesse partido, nesse aqui. Em tal estado, eu não tenho candidato. Pode ser, eu acredito que vai ser dessa forma, vai ser realmente livre mesmo, porque não vai ter um partido certo dele para ele esse ano, né? Digamos, então, vamos hipoteticamente, né? Vamos falar sobre uma hipótese. Ele poderia até mesmo indicar pessoas do próprio PSL. Sim, com certeza. Poderia apoiar e indicar pessoas do próprio PSL, tendo em vista que muitas pessoas estão ali no PSL. Porque na majoritária não vai ter problema de haver coligação, né? Sim, exato. Eventualmente um candidato a prefeito do PSL ele pode apoiar, né? Ou um candidato a vereador do PSL que ele possa vir apoiar também, né? Acredito que... Eu creio que a tendência não sei,
Entrevistado não sou eu. Mas, de qualquer maneira, quem deva ser indicado pelo presidente, naturalmente, serão os partidos de direita, né? Sim, sim. Com certeza. Acredito também que ele vai tomar algum posicionamento. Ainda que seja, eu não vou apoiar ninguém. Que pode acontecer também. Então, não tive o tempo de fazer o crivo, não sei. Eu vou apoiar alguns candidatos a prefeito e só. Não vou me meter em vereança. Pode acontecer, né? Então, eu acredito que vai ficar nesse pé. Mas agora é aguardar realmente o posicionamento dele. E esse posicionamento dele pode ser, de repente, pode vir só nas vésperas da eleição, né? Lá em agosto. Ele tem bastante tempo para pensar. Eu acredito que ele não esteja definido ainda, até pela quantidade de problemas que ele está tendo que resolver, né? São muitos, não são poucos. Pancada o dia inteiro em cima dele. E ele tem muita coisa para resolver. Acredito que, embora tenha muita importância as eleições de 2020, as eleições municipais, eu acredito que isso vai ficar a definição do que ele vai fazer, eu acredito que vai ficar um pouquinho mais para frente. Na política, muitas vezes, nós temos que manter a ideologia e outras vezes o pragmatismo. O que pretende esse novo partido? Manter a coerência ideológica ou partir para o pragmatismo para as próximas eleições, caso não consiga registro em tempo hábil? O partido certamente tem uma pegada ideológica enorme, né? Assim, o PSL, Aliança pelo Brasil, hoje já tem um estatuto que foi feito com carinho, vai ser aprimorado ainda. Eu estava lá na convenção da Aliança pelo Brasil em Brasília, e quando o estatuto foi lido pela primeira vez em público, e na própria convenção o próprio presidente Bolsonaro falou: olha, esse estatuto está aqui, é uma base, mas ainda vai ser aprimorado. Mas o estatuto fala muito de forma ideológica. Diz que é um partido que vai lutar a favor da vida, né, contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra contra o desarmamento, ou seja, a favor do armamento da população de bem, pela liberdade econômica. Então é um estatuto que realmente traça ali pontos muito sérios e objetivamente em questões ideológicas. Me lembro também que consta que o filiado, qualquer filiado da Aliança pelo Brasil, eventualmente com mandato ou não, caso seja condenado em algum crime, será expulso do partido. Então eu acredito que é bastante ideológico. Não vejo, certamente haverá alguma veia de pragmatismo em alguns assuntos, né? Mas a pegada ideológica dele é brutal, é bem ideológico mesmo, é bem no sentido de conservador nos costumes, liberal na economia, porque é isso que funciona e é isso que vai fazer o Brasil andar. Otávio, qual o sistema político que o Aliança pelo Brasil defende para o nosso país? Olha, eu não vejo nenhuma mudança, uma possibilidade de reforma eleitoral, reforma de regime de governo, nem nada nesse sentido, não. Eu vejo só realmente, porque não tem nada. Não vai continuar sendo um partido. O Aliança não defende parlamentarismo, nada disso pretende? Não abertamente, eu ainda não vi. Isso não foi falado em nenhum momento dentro do estatuto, nem na convenção. Fato é que muitos deputados da Aliança pelo Brasil são monarquistas. Tem bastante, né, deputado lá com esse peso e com essa sensação de monarquista. Mas, e que tem um apreço por outros tipos de regime. Mas a Aliança pelo Brasil formalmente, via presidência da Aliança, que é o Bolsonaro, não se manifestou sobre esse assunto. Você continua com o deputado Daniel Silveira e ambos estão no PSL. Sim, continuo com o deputado Daniel Silveira. Ele está no PSL, até porque ele não tem como sair, né, do PSL. E eu, nesse momento, também estou no PSL, até porque não tem como sair do PSL. Ainda estou lá no PSL, fui filiado ao PSL e ainda estou lá.
O deputado Daniel Silveira é apontado como o segundo parlamentar do nosso estado mais atuante na Câmara Federal. Aliás, o nosso estado só possui 3 deputados apontados como atuantes. Apesar de ser o primeiro mandato dele, a que se deve isso, Daniel? Desculpa, Otávio. Sem problema, tô falando. Ato falho. Acontece. Não, assim, muita gente vê algumas polêmicas do deputado Daniel na internet, vê muita polêmica dele, às vezes fica com preconceito por ele, às vezes ele é um pouco mais rigoroso nas palavras, ou enfim, foge bastante do politicamente correto, e algumas pessoas não gostam, e às vezes até parece lá, vai trabalhar e tal, mas acontece que o Daniel é um dos deputados mais propositivos do Brasil e consequentemente do Rio, né? E o que acontece? O deputado trabalha bastante. Ele está nos rankings gerais, ele está sempre entre os 10 primeiros. Uhum. E assim, esses rankings são feitos com base em presença no parlamento, questão das audiências públicas, dentre processos judiciais, etc. E o deputado é realmente muito propositivo, ele tem uma quantidade de projetos muito grande e a gente pensa muito, né? A gente pega os projetos e coloca para girar mesmo, né? Inclusive tem um projeto que fala que é sobre prevenção de desastres naturais. O projeto já passou lá na comissão e daqui a pouco vai para o plenário, vai ser votado e é um projeto do deputado que vai entrar em vigor. Embora ele esteja no primeiro ano de mandato, então já conseguiu emplacar praticamente um projeto que é muito importante para a região serrana, sobre desastres naturais. Seria um dia da consciência em relação a desastres naturais, mas o objeto desse dia e as diretrizes são de conscientizar a população e inclusive treinar a população para esses casos. Nas escolas e igrejas, enfim, ensinar realmente as pessoas como lidar com esses casos e começar uma campanha de conscientização em relação a desastres naturais. Uhum. Né? Inclusive em relação às construções que são feitas de maneira errada, né? Isso vai valer para o Brasil inteiro, esse é o Dia Nacional da Conscientização, mas vai servir muito bem aqui para a região serrana, né? O que inclui a nossa Petrópolis, que sofre tanto com as chuvas. Então, o deputado é realmente extremamente propositivo, tem muitos projetos de lei, e projetos que são bons e que vão servir, sem dúvida alguma, para o bem da população. Por falar nisso, o deputado conseguiu alguma verba através das emendas parlamentares para a nossa cidade? Conseguiu. O deputado conseguiu 1,5 milhão. Eu não sou bom com o número, então eu não me recordo se foi 1.300.000, se foi 1,5 milhão. Mas o deputado conseguiu mais de 1 milhão, cerca de 1,5 milhão, para restaurar aqui o Lago de Nogueira, restaurar e fazer realmente um jardim lá, né? Um projeto que transformaria o lugar realmente em um lugar maravilhoso e não no lugar abandonado que lá se encontra hoje. Que é um pecado aqui. Que está um pântano, né? Viraria um ponto turístico maravilhoso e a cidade ganharia muito com aquilo ali, mas o deputado trouxe essa emenda para Petrópolis, mas Petrópolis não pôde receber porque infelizmente estava no calque. Se a gente for falar para a população aqui o que é o calque... Vamos traduzir isso aí. É como se fosse o SPC do município, né? Não estava em dia. O prefeito Bernardo Rossi não quitou com algumas dívidas ou não fez o que tinha que fazer, não estava apto ali para receber a emenda, ele não estava em dia. Né? Perdemos esse dinheiro, Otávio? A princípio perdemos. Lastimável isso. Lastimável. E o prefeito estava sabendo que o dinheiro viria, na minha opinião. E nem assim fez nada? Competência completa do prefeito Bernardo Rossi. Infelizmente. Mais uma vez Petrópolis deixa de ganhar um dinheiro, deixa de fazer alguma coisa para atrair inclusive mais turismo por inadimplência dessa vez, né? Pois é. O deputado tem buscado trazer bastante recurso para cá. Essa foi a do Lago de Nogueira, porque
era a que estava, digamos assim, estava ali e ele podia fazer andar mais rápido, né? Mas ele segue buscando emendas para cá, enfim, tá fazendo esse trabalho. Ele é bastante... E teremos condições de receber essas outras verbas? A gente vai depender um pouquinho da boa vontade e competência do Bernardo Rossi, pelo menos durante esse ano. É complicado. Só sim ou não? O deputado é candidato a prefeito? Só sim ou não? Responda só sim ou não. Não sei. Você não sabe. Então tá bom. Saiu pela tangente. É o que acontece. Bom assessor esse. Não sei. Ele tem a pretensão, né? Mas eu acredito que acho que é importante o trabalho dele na Câmara. Exato. Eu acredito que ele vai acabar indo por esse caminho. Até posso dizer aqui que ele deu entrevista na TV, em Caxias, se eu não me engano, no programa de TV, e ele disse da necessidade que o Bolsonaro poderia sentir de ter ele com ele na Câmara, até porque se o deputado Daniel Silveira vem a ganhar a eleição, dá o azar de ganhar a eleição em Petrópolis, né, para pegar essa Petrópolis quebrada do jeito que tá, se ele dá o azar de ganhar essa eleição aqui em Petrópolis, entra um suplente no lugar dele lá em Brasília, que pode ser um suplente que não vai caminhar com o presidente da República. Né? É verdade. Então hoje o deputado Daniel Silveira tem um papel importante lá em Brasília, que eu acredito que... Não, tenho certeza, ele mesmo disse isso na TV, ele está esperando realmente mais um posicionamento do próprio presidente da República. Otávio, como é circular na Câmara dos Deputados em Brasília? O ambiente é bem pesado, né? E uma coisa que é bem interessante é circular pela Câmara dos Deputados e você se deparar com a seguinte situação. Todos os deputados mais canalhas, e assim, eu digo no ponto de vista ideológico, né? Pra mim, canalha é o cara que é de esquerda, porque ele quer legalizar a droga, ele quer legalizar aborto, ele quer defender bandido, então pra mim ele é canalha. Esses deputados mais canalhas, você vê eles na Câmara o dia inteiro. Eles trabalham pra caramba, eles trabalham muito. Eu não chamo mais eles de vagabundos, não. Eles trabalham demais. O problema é que eles trabalham contra o Brasil. Eles trabalham contra o bem da população. E como eles trabalham? Eles trabalham diuturnamente contra a gente. Enquanto que deputados aí mais famosos por dinheiro na cueca, deputados com alguma... que costumam sofrer acusações fortes como o Aécio Neves, você passa a tarde inteira no plenário, 3 dias seguidos, e não vê a cara do Aécio Neves. Parece que o cara tá com vergonha, tá escondido. Eu pelo menos nunca vi lá. Então, assim, já os deputados de direita estão sempre presentes. Sargento Faur, Marcel Van Hatten, Paulo Martins. Você vê que os caras trabalham muito mesmo. O próprio Daniel trabalha demais e fica lá. Realmente o cara sai de casa às 7 horas da manhã, chega em casa meia-noite. E é puxado pra caramba. Eu não sabia que os caras trabalhavam tanto, sinceramente. Só que é exatamente isso que eu disse. Só que uns trabalham pro bem, né? Outros... uns trabalham muito pro bem e os outros trabalham muito pro mal. E é isso aí. Essa é a sensação da Câmara. O nosso presidente, às vezes, ele extrapola um pouquinho nas suas falas. Não existe um meio dele se acalmar mais um pouquinho, não, Otávio? Eu acho que esse é o jeito dele, ninguém muda, não. Na verdade, eu não sou contra a forma dele agir. Eu tenho pra mim que ele tá fazendo um trabalho que ninguém teve coragem de fazer, que foi colocar a imprensa no lugar nela. Muitas vezes as matérias saem de forma muito mentirosa. Eu acho que... Eu costumo dizer, sinceramente, não é porque... Mas não seria melhor... Não é porque ele se tornou presidente da República que ele ganhou superpoderes, digamos assim, que ele se aprimorou, se tornou um monge. Ele simplesmente... O Bolsonaro de 2018 é praticamente o mesmo Bolsonaro que sentou na cadeira de 2019. Ele não vai, de repente, começar a ficar muito mais polido. Ele até deu uma polida em alguns pontos
Antes ele era mais incisivo em alguns pontos. No entanto, assim, eu não consigo, com a quantidade de pancada que ele toma, com a quantidade de mentira que distribuem, que fazem em relação a ele na grande mídia, eu não consigo me imaginar pedindo que ele tenha mais polidez, ou que ele deixe de falar certas coisas. Assim, essa é a minha sensação. Mas talvez se ele tivesse um porta-voz para ele não estar tão presente, né? E que às vezes eu acho que a gente sabe o jeito dele, a gente conhece ele, né? Mas para não estar tão em evidência assim a fala dele. Acredito que ele poderia fazer um teste, né, disso e ver se dá certo. Quem sabe ele não vai fazer algo nesse sentido. Acho difícil porque ele gosta muito da mídia social, né? Ele gosta de estar em contato com o povo. E agora apareceu uma coisa interessante, né? Que uma rede de TV aí que a gente conhece, pode falar o nome aqui? Eu sei. Pode, aqui não tem problema. O SBT, né, o Silvio Santos, trouxe aí a possibilidade do presidente da República falar, se eu não me engano, uma vez por semana na TV. Eu acho isso importantíssimo. Mas parece que não vai à frente, né? Então, eu tô... desculpa aí que eu fiquei pra trás nessa, então. Parece que o presidente disse pra dar um tempo e tal, não sei o quê. O professor Olavo de Carvalho é uma das pessoas que mais pede isso, né? Inclusive, dizem que o Olavo manda pra caramba no governo, que o Olavo dá dicas, que o Olavo é o guru do governo, mas o Olavo tá aí desde o início do mandato falando: se o presidente quisesse meu conselho, eu quero dar um só. Fale todas as semanas em rede nacional e na TV aberta. E até hoje o Bolsonaro não seguiu esse único e mais importante conselho que o professor Olavo dá. Aliás, isso eu acho que seria importante trazer, às vezes, certas coisas que a gente fica sabendo por intermédio justamente de quem é oposição a ele e sabe-se de forma deturpada. Exato. Né? Isso a gente sente realmente que isso acontece. Está fazendo falta, está precisando. Na minha opinião, é extremamente importante que ele fale uma vez por semana em rede nacional. Que seja uma vez por mês, mas tem que ter uma certa frequência dele falando com a população em TV aberta, porque a TV aberta a população ainda assiste e tem uma importância muito grande. É verdade. Nos bastidores, você está lá, tem contato lá direto. Como é que sente a relação entre o executivo e os dois poderes legislativos? Aliás, o único poder legislativo, mas as duas casas. Uhum. Olha, a situação tá meio balançada, né? Porque o Bolsonaro de fato não chegou, ele realmente cumpriu essa promessa. O negócio do toma lá da cá não teve, né? Não se sente isso. Não teve a negociação, né? Eu acredito que se teve algum nível de negociação foi com cargos técnicos, né? De fato com pessoas preparadas, que não fossem sujas, por exemplo. Chega lá um deputado do PMDB, vamos supor, e fala assim: presidente, para essa área eu tenho esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é muito bom, tá aqui o currículo dele, você pode pedir aí pro general Heleno vasculhar ele inteiro, que vai ver que não tem nada de errado nele. Tô indicando. De repente o Bolsonaro pegou e aceitou, mas isso não é um toma lá da cá. Uma pessoa chegou lá, extremamente qualificada. Sim. A GSI fez lá. Afinal, nem todo mundo que é qualificado tá no PSL, né? Não é por aí, né? Exatamente. E pode ter acontecido, deve acontecer dessa forma, mas toma lá da cá, tipo, daquela forma, você vota que eu te dou tal ministério. Isso não está acontecendo. A gente está vendo que os ministros são técnicos realmente. E isso incomoda a velha política, e isso trouxe sim um transtorno à velha política, né? O que ocorre hoje, e vai depender muito da gente, conforme as coisas forem acontecendo, da gente, que eu digo população, é realmente pressão nas ruas em relação à velha política. Porque a velha política está abalada ainda com o Bolsonaro, de certa forma. Não é o que eles queriam. E então tem um certo ali, algum conflito, né? Acho que os caras não estão felizes, né? Mudou o jogo. O jogo era de um jeito a vida toda para eles. Eles estão lá há anos e anos, décadas alguns. E o jogo sempre foi de um jeito. De repente chega um cara, senta lá e muda tudo, né? Então, estão meio abalados, mas acabam votando junto, porque é muito complicado você votar contra. Tem projeto que não passa, tem projeto que não passa. Ninguém é perfeito. Você acha que a reforma
A reforma partidária vem? Eu acredito que demora. Acho que não está entre as prioridades. E a tributária? A tributária vem. E é prioridade, definitivamente. Graças a Deus. Tem vem. chance de passar? Passa. Ainda que um pouco, um pouco desidratada, passa. Assim como a reforma da Previdência foi desidratada, o pacote anticrime foi desidratado, mas não tem jeito. A administrativa também vem? A administrativa, eu acredito que venha também, mas eu acredito que a tributária é que está na frente. Acredito não, a tributária é que está na frente. Está na frente, né? É que está na frente. E eu tô doido para ela sair. Eu gosto muito dessa parte de liberdade econômica. Eu tô doido para ver como é que vai ficar essa parte tributária. Vamos dizer assim, esse ato de deixar a medida provisória caducar para perder efeito, como foi o caso das carteirinhas de estudantes, isso daí não... A gente sabe que é jogada política, mas não foi um prejuízo grande esse? Foi um prejuízo. Foi um prejuízo e cadê os movimentos jovens que lutavam pelos estudantes? Onde é que eles foram parar? Pois é, ninguém fez manifestação para cobrar, né, os estudantes. Ninguém fez manifestação para cobrar, e isso tem uma... Outro dia eu falei sobre isso no Facebook, e aí eu dei uma resposta que foi o seguinte: a questão é que o estudante quer continuar pagando a carteirinha da Uni, porque a Uni é de esquerda, a Uni banca maconha, banca invasão, que eles chamam de ocupação, banca invasão de colégio, a Uni banca toda uma quantidade enorme de sacanagens. Então, claro, com 500 milhões de reais. E como é que eles ganham esses 500 milhões de reais? Com o dinheiro das carteirinhas de estudante. Se isso acabou o dinheiro da Uni. A Uni não consegue mais fazer isso tudo. E os alunos, infelizmente, a maioria é de esquerda, né? Esses alunos são de esquerda. E aí aquele garoto que é de esquerda, ele fala assim: não, a Uni não pode acabar, eu quero continuar pagando. Só que quem paga lá o dinheiro da carteirinha não é ele, né? Quem paga é o pai dele, que trabalha e ganha esse dinheiro. Que é o grande problema, né? Esse é o grande problema. Exatamente. Isso não só na escola, mas principalmente, inclusive, nas universidades. É o papai que paga tudo. Se é o papai que paga tudo, vamos continuar pagando a Uni. A Uni é importante para nós. Por quê? Porque a Uni garante todo tipo de zona nos DCEs aí do Brasil inteiro, né? Nas universidades públicas. Eu fiz visitas recentes em universidade, inclusive com o deputado Daniel Silveira, e a gente encontra cenas assim, lamentáveis, lastimáveis. É cada bizarrice, cada cara de pau. Porta de DCE, então, é bizarro. Você entra no DCE não dá pra entrar no DCE, o ambiente é hostil. Acho que você entrar lá, você fica doidão logo de cara. Assim, você entrou, você fica doidão em 3 segundos. É cheiro de droga assim, dentro de faculdade. Então, infelizmente... nós estamos aí imprimindo um monte de diplomas Brasil afora, com um bando de incompetentes, analfabetos funcionais que vão passando a moda boi dentro da universidade, entram a moda boi dentro da universidade, e é isso. Infelizmente nós temos um bando de idiotas aí para as próximas gerações. É triste, mas é a realidade. É a realidade, né? a realidade tem que ser dita. País, né? Mas dá pra mudar, a gente consegue mudar isso aí em 20 anos, né? Então, assim, eu tô com 29, ainda posso dizer que eu tenho... por enquanto eu tô falando que eu tenho 29 bastante, assim. Todo dia eu falo por quê? Porque eu vou fazer 30 anos daqui a 2 meses. Então eu tô aproveitando o tempo que eu tenho pra dizer que eu tenho 29. Pois é, exatamente, né? Então, quer aí dizer, depois que entra nos 30, já cria um pezinho maior, né? Eu acredito que, se Deus quiser, eu quero com 50 anos ver pessoas que, quando eu fizer 50, a pessoa vai estar fazendo 20, né? Nascendo hoje. Eu quero ver pessoas com 20 anos com a cabeça muito melhor do que as pessoas que a gente vê por aí hoje, né? Nessa época que estamos vivendo. É isso aí. Otávio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista e nós gostaríamos de deixar o nosso microfone aí para sua mensagem aí de otimismo para o nosso povo petropolitano. Bom, esse ano é um ano importante, é um ano de eleição municipal. Eu gosto muito de lembrar e frisar que as eleições municipais, elas são as eleições mais importantes que existem. Elas são mais importantes do que a eleição para presidente da República. As eleições municipais,
elas têm que ser levadas. Aqui em Petrópolis, a gente tem uma grande quantidade de pessoas que sempre vota nulo, branco, se abstém, não vota. Não faça isso, vota, ainda que seja no menos pior. Olha pro cara, esse cara aqui, esse aqui eu não gosto dele não, mas é o menos piorzinho. Participa do processo eleitoral, vota nele porque ele é o menos piorzinho. Não deixa de participar, porque se você não escolher, alguém vai escolher por você. E falar uma coisa que o Bolsonaro sempre diz, Paulo Guedes diz: a vida das pessoas acontece nos municípios. A vida das pessoas acontece nos municípios e não lá dentro do Congresso Nacional, lá em Brasília, dentro de prédios burocráticos. A vida acontece nos municípios. Então, a eleição mais importante que tem é a municipal, é para prefeito e para vereador, que é assim que você vai mudar a sua rua, seu bairro e o seu município. Então, o meu pedido e a minha esperança, ao mesmo tempo, aos petropolitanos, se resume em uma coisa: participem do processo eleitoral que vai se iniciar, participem das eleições, ouçam os candidatos, né? Participem, porque é a vida de vocês, seus filhos, seus pais e por aí vai. E é a vida da cidade. A gente vai morrer e a cidade ainda vai continuar aí, né? Então, participem do processo eleitoral, tenham esperança, porque a coisa tem como mudar sim, e a gente está mostrando isso aí com o governo Bolsonaro. Bom, Otávio, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, neste sábado de carnaval, né? Desejar aí um bom carnaval para todos os nossos ouvintes aí da Rádio Imperial, né? Porque realmente com responsabilidade acima de tudo, né? Porque senão a coisa fica complicada. Né? Com certeza. Nós temos que brincar com responsabilidade. Né? E dizer também que eu quero parabenizar mais uma vitória aí. Eu já disse que é o único órgão que trabalha nessa prefeitura, que é o PROCON. É o único que a gente vê pelo menos falar, né? Porque o resto tá difícil. Né? Mais uma vitória aí para o Petropolitano. O projeto em parceria com a Guarda Municipal, que trará mais acesso à população aos serviços do órgão, elevando de forma exponencial a capacidade do atendimento. Vai ganhar um reforço aí no combate às irregularidades nas relações de consumo. Pode chamar aí a Guarda Municipal quando o consumidor achar que está sendo lesado. Infelizmente eu tentei chamar aqui mais uma vez o comandante da Guarda, mas eu acho que ele tem medo de mim, não é possível, pô. Já chamei várias vezes para ele vir bater um papo aqui comigo, mas não vem, não sei porquê. Aliás, não é só ele, não tem outros aí também que não... Ô, Calomene. Que não querem vir bater papo comigo, não querem. Acho que eles têm medo de mim. Mas não tem problema não, eu não morro, já disse que eu sou bonzinho. Né? Bom, tudo bem. Bom, ouvintes, um bom carnaval para todos vocês. Que vocês tenham, acima de tudo, responsabilidade nos atos e nas ações durante este período de folia. E até semana que vem, quando estaremos de volta com mais um programa Nós Servimos, sobre a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Um abraço aí a Nair, a Olivia Wendlen, ao Zé Roberto, que sempre está na escuta aí com a gente, a Eunice lá em São Paulo, que está sempre ouvindo o nosso programa. Né? Um abraço carinhoso e um bom carnaval para todos. Obrigado aqui ao William na gravação e na produção do programa para o ar. Um abraço a todos, bom final de semana, fui!